Olá, telespectador, a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal Ministério Essência Cristã, levando até você a palavra de Deus. Na última meditação que fiz, me lembrei do texto onde Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, e não as embaraceis, porque das tais é o reino de Deus. E eu me lembro de um irmão, tinha dúvidas se o seu bebezinho que havia morrido, de fato tinha ido para o céu. Porque para ele, se o bebezinho não fosse uma pessoa predestinada, ele não iria para o céu. Então, qual foi a questão teológica a ser levantada? É que quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o homem do seu pecado, ele morreu por todos os pecadores. Mas os pecadores, que são todas as pessoas, para que participem desta salvação, tenham sobre si esta salvação, estes pecadores precisam se arrepender de seus pecados e confiar explicitamente no sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário. Isto é o que nós chamamos de conversão. Isto é o que nós chamamos de novo nascimento. É uma metamorfose que acontece na vida de quem exercita a fé. Fé que é uma doação do próprio Senhor. E diz a Bíblia que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para reconciliar consigo mesmo todo o mundo. Logo, se alguém que tem juízo, que pensa, não for apresentado a Jesus como Salvador, não se arrepender de seus pecados e não tomar a decisão de entregar-se a Jesus Cristo, esta pessoa não pode ser salva. Mas a pergunta que se faz é: o que um bebezinho pode exercer de fé? Como ele pode se arrepender de seus pecados? Como ele pode vir a experimentar uma conversão? Há algo que nós chamamos de idade da razão. Ou seja, um momento específico que varia de pessoa para pessoa, em que esta criança deixa de ser absolutamente sem juízo e passa a entender, como nos dizeres do livro do profeta Jonas, o que é a mão direita, o que é a mão esquerda. Pessoas que já sabem fazer juízo de valor. Algumas crianças com 6 anos, 7 anos ainda não sabem. Uma criança com 4 ou 5 anos, dependendo de como ela é por dentro, ela já faz juízo de valor. Por isso, na fé que tenho em Cristo Jesus e na posição teológica e doutrinal que tenho, eu sou um batista raiz, clássico, conservador. Nós não estabelecemos uma idade para o batismo das crianças, para o batismo de pessoas. Nós temos que ver se de fato esta criança agora exerceu a sua fé com juízo. Porque se ela não tiver ainda juízo, e ela morrer antes de poder exercer a sua fé no Senhor, diz-nos a palavra de Deus que Cristo morreu na cruz por todos os homens. Esta criança estará coberta pelo sangue de Cristo e irá para o céu. O Senhor Jesus disse que os anjos destas crianças estão o tempo todo na presença do seu Pai. Estas criancinhas são resgatadas pelo poder da cruz do Calvário. E até quando dura esta segurança da criança sem que ela venha se converter? Até o dia em que ela tem consciência do seu pecado e de quem ela é. Quando isso se dá? Não sabemos. Por isso é que a Bíblia diz que Jesus falou para os seus apóstolos: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. Ou seja, nós precisamos levar Jesus para as crianças. O bebezinho que morre, ou o feto, o abortado, é uma pessoa
E esta pessoa que não teve tempo, consciência, poder, oportunidade de exercer a sua fé, está garantido pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que veio resgatar-nos do poder do pecado. Mas uma criancinha em desenvolvimento deve ser ensinada nos caminhos do Senhor, porque nós não sabemos onde fica a fronteira. Até 5 anos e 10 meses ela está protegida, 5 anos e 11 meses já não está. Isso não existe. Por isso aqui em casa nós ensinamos o evangelho desde os bebezinhos. Eles escutam a palavra, eles leem a Bíblia, eles têm a oportunidade de ter fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso que as igrejas têm os seus ministérios infantis. Por isso que há a APEC, a Aliança para a Evangelização das Crianças. Por isso que nós nos preocupamos em levar o evangelho para os pequeninos. Mas a idade da proteção nós não sabemos até quando vai. Mas nós podemos ter certeza que a vida dos bebezinhos, a vida daqueles que falecem sem exercer fé porque não têm condições, está guardada pela cruz de Cristo. Cristo as protege. O abortado é protegido pela graça do Senhor. Teremos muitas surpresas nos céus. Os céus está povoado de multidões de abortados, porque eles não eram restos biológicos, eles eram pessoas. Não tiveram chance de nascer, não tiveram chance de ser alguém. Cristo morreu por eles. Mas a partir do momento que eu posso exercer a minha fé, eu tenho consciência de quem sou, tenho consciência dos meus erros, do meu pecado, então eu tenho que exercer a minha fé no Senhor Jesus Cristo. Este é o ensino da Santa Palavra de Deus. Nós precisamos cuidar das crianças. Até chegar à idade da razão, temos a graça do Senhor protegendo os nossos filhos, mas não sabemos quando é o fim deste período em que Cristo as protege. E não pensemos assim, morreu um bebê, morreu um inocente, um anjinho. Primeiro, anjos não encarnam. Não são anjinhos, são seres humanos. Segundo, não eram despidos de pecado, porque o pecado está no nosso DNA. Nós nascemos pecadores, somos filhos de um pai pecador. Adão foi pecador, os filhos dele são gerados em pecado. Então todos que morrem são pecadores. Não tiveram certamente a oportunidade de exercer o pecado, mas eles são todos pecadores. E Cristo morreu na cruz para dar salvação aos pecadores. O pecador que não exerce a sua fé no Senhor Jesus, ele está perdido. Mas se ele não exerce a sua fé, porque não tem como, o Senhor Jesus o salva. É o caso da pessoa que tem deficiência mental, ela não tem juízo de valores. O Senhor a protege e lhe dá graças. Por isso, o Senhor Jesus garante àqueles que não têm o livre exercício da mente a sua salvação. Mas quem tem exercício de juízo, estes precisam crer. Eu tenho o exercício do juízo. Você também. Você também precisa crer. Oremos ao Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor protege a vida das tuas criaturas. Obrigado porque os bebezinhos são graças do Senhor e os seus anjos contemplam a tua face todos os dias, conforme o Senhor Jesus afirmou. E obrigado pela responsabilidade que colocou em nossas mãos para levar o evangelho aos pequeninos. Que nós não os escandalizemos nunca, que nós não olvidemos da oportunidade e de ensinar a palavra para eles. Eu te agradeço pelas igrejas que têm ministérios de ensino da palavra para os infantes, para os pequenos. Que o Senhor os fortaleça para que possam sempre apresentar Cristo aos pequeninos. Eu oro com gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um dos nossos vídeos. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo. Este é o canal Ministério Essência Cristã. Considere ser um dos ofertantes
um dos mantenedores missionários do nosso canal. Aqui está o nosso número de Pix, que também é o número do meu WhatsApp, através do qual vocês podem conversar comigo. Deus abençoe, olhe as sugestões que estão em volta e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!